um pouco de tempo. Vamos abrir a palavra então em Romanos 8:6, amém? Olha o que nós estávamos dizendo, que a batalha é espiritual. A mente é uma batalha, desde o princípio do Neguinho está preocupado com o que os demônios fazem, mas a verdadeira batalha está na sua mente. E nós viemos falando sobre o que? Portas que estão abertas, portas que o diabo abre, que nós abrimos para o diabo trabalhar, para o inimigo manipular informações, para o inimigo interferir sobre os nossos desejos, nossos sentimentos, emoções. O ser humano adora emoções, ele adora esse mimimi, essa choradeira, ele adora coisas que dão prazer, que dão alívio, que dá benefício, ele adora. O ser humano, as emoções dele é puro prazer, ele, ai que bom, como é gostoso, isso eu quero para mim, é emoção. Então os pensamentos atraem, processam as ideias, e as ideias, dependendo do que for, poucas ideias das coisas de Deus, como dizer assim, vou levantar de madrugada para orar, é uma boa ideia, até no dia do frio de menos 1 grau. Aí a pessoa fala, não, no frio 1 grau não é uma boa ideia. Nesse frio não é uma boa ideia orar de madrugada. Eu falo, realmente, a nossa mente processa rápido as nossas emoções, né? Ela percebe que madrugada fria não é bom, porque bom mesmo é uma cama quentinha de madrugada, é um cobertor, é gostoso. Por isso que a nossos sentimentos, o nosso sentir, as nossas emoções, é fundamental naquilo que vai ser produzido em nossos desejos. E a Bíblia diz que o ser humano, por natureza, é pecador. Por natureza, tem desejos que não quer joelho, não quer cobertor. Não quer estar em frio, não. Quer coisas boas. Não quer ter que sacrificar, dividir com o irmão alguma coisa, não. Ele quer meu. Ele quer, não, isso é meu. Não tem que dar nada para ninguém. Se ele quiser, ele trabalha vagabundo. É sempre assim. Proteger o que é meu, ou então desejar as coisas que traz prazer, que traz eu quero, ele não para nunca. As pessoas não param nunca. O desejo do ser humano é ativado e parece que não para nunca de trabalhar, é insaciável. Então tem que prestar atenção às portas abertas da alma. É o pensamento que gera ideias, é o sentir que adora as ideias legais, que satisfaz o quê? Aquilo que é, como nós falamos, é prazer, é alívio e é benefício, aquilo que vem trazer algum tipo de conforto para a natureza humana até. Só que a nossa batalha não é humana, não é contra a carne, é espiritual. Quer dizer que o propósito que Deus nos criou não foi um propósito humano, é um propósito espiritual. E o diabo não está brigando com nós por causa dessa carne que você tem aí sobre essa alma, essa casca aqui dentro. Ele está brigando pelo que é espiritual. Ele está preocupado em brigar para que você tenha a salvação, para que a sua alma possa ir para o inferno como ele vai para o inferno. Então nossa batalha é espiritual, irmão. E as portas a gente não fica atento, trata de qualquer jeito. Tanto faz assistir coisas boas, ruins, não importa, não tem problema algum, você tem que ir administrando. Não é uma questão de administrar. O problema é que se você começa a armazenar boas ideias, e aquelas ideias começam a ter influência sobre sua vida de fé, de conceitos espirituais, pode levar você a sofismas, a enganos, e pode levar você a pecar, a fazer coisas que Deus não se agrada. Porque por natureza você já tende, a Bíblia diz, em Romanos 5, já tende, a sua natureza já tende em fazer as coisas erradas. Por natureza, já de pequeno. Você chega e fala, não põe a mão nessa tomada, menino. E ele parece que não tem jeito, né, criança? Vai lá e mete o dedão. Aí ele toma um choquinho, aí dói. Às vezes ele tem que sofrer para entender que tem coisas que não é bom para ele. Então, o ser humano por natureza é meu, não é seu. Pega uma criança e pega o negócio dele, a chupeta dele, que para você não tem importância alguma, mas ele diz, é meu. Não, é meu chupeta. Não sabe nem falar, às vezes direito, mas já diz meu.
quero dizer? O sentimento de posse, do querer, do desejar, que está na natureza do homem, que está na nossa natureza como ser humano. E a Bíblia fala sobre isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque para não sermos guiados por essa natureza, porque ela nos afasta na sua maior pensamento, nas suas maiores ideias, mais constantes ideias, ela nos afasta daquilo que Deus espera de nós. Então se eu deixar, eu vou estar só no cobertor, não quero saber de orar não. Se eu deixar, eu vou estar só fazendo as coisas que eu acho que me dá prazer, e o resto quero que isso exploda. Não estou nem aí com mais nada. Por isso que tem muita gente sofrendo nesse mundo. Porque escolheu o prazer como centro da sua vida, ou porque escolheu a cobiça, ou porque escolheu os seus domínios de desejo. E estão pagando um preço alto. Sofrendo em uma vida espiritual muito complicada, porque não consegue sair da prisão que Satanás vai gerando através dos desejos humanos, para prendê-los. E não deixar com que ele consiga retornar a uma condição de entender as coisas espirituais, para que o Espírito Santo não habite nele, para que ele não conheça Deus, não conheça a salvação. Então temos que entender que estamos numa batalha espiritual. Então, se estamos começando a entender, uma coisa é certa: cuidado com as portas da tua alma. Pensamento, sentir, desejo são portas, e tome cuidado. Mas a palavra diz em Coríntios, como nós lemos aqui, Coríntios 4, 1 Coríntios 10, 4, ele diz o quê? Que as nossas armas é o quê? Que as nossas armas vêm de Deus. E quais são as nossas armas que vêm de Deus? As armas que vêm de Deus é a palavra, é a graça, e é o Espírito Santo. A palavra de Deus escrita é princípio deixado por escrito. Porque eu não consigo ouvir o teu Espírito. Não é assim, porque pastor, eu não tenho essa sensibilidade que você tem de ouvir o Espírito falando. O que a irmã lá tem, o que o irmão lá tem. Então leia. A Bíblia é muito fácil de entender. Até essa tradução, ele procura outra tradução que fala um pouquinho mais fácil. Mas você vai entender, porque se ela entendeu, você entende. Então a palavra escrita de Deus, ela serve para dar como um parâmetro, como arma que veio dele. Ele permitiu escrever. E depois ele disse: revelei a minha graça em Cristo Jesus. Então essa é a arma que veio de Deus para você. A graça de Cristo não pode ter vindo de ninguém. Ninguém pode te reconciliar com Deus e te fazer aceito por Deus, a não ser através de Cristo Jesus, do sacrifício na cruz. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ponto final. Então não venha com conversa de santo não sei o que, com conversa de profeta não sei o que lá, não venha com conversa que esse veio para fazer a intermediação, para explicar também a evolução entre Cristo e Deus. Acabe com essa conversa, porque o caminho e a verdade e a vida, a Bíblia diz que está apenas em Cristo, no que Ele ensinou a fazer, e não tem outro. Não tem outro ensinamento que a Bíblia diz que pode nos conduzir a uma vida com Deus e pode nos levar a possuir o que nós chamamos da terceira arma espiritual que vem de Deus, que é a graça. A terceira é o Espírito, o batismo, a presença do Espírito Santo, que quer dizer a palavra viva em nós, é o Espírito de Deus. Porque o próprio Espírito veio para testificar o Verbo que é Jesus, a própria palavra que é Jesus, que veio revelar a palavra de Deus. Então, sem palavra de Deus, conhecimento, sem você conhecer a graça de Cristo, ter fé, convicção dessa graça, e sem a presença do Espírito de Deus na sua vida, você está desprovido de armas espirituais para essa batalha, para desfazer sofisma, mentiras do diabo neste mundo. Amém? Acho que até aqui vocês entenderam. Eu acho que não vai precisar falar, mas vocês entenderam. Mas o Senhor falou. E nós comentamos alguma coisa sobre domínios, mas não entramos nesse detalhe. O que Deus quer que eu continue falando, e vou falar. Vamos ler o que diz em 1 João capítulo 2,15. Abra lá.
Quais os domínios dos desejos sobre o mundo atual? Domínios dos desejos. Essa é a revelação que o Espírito trouxe. Domínios do desejo. Eu tenho vontades, desejos, mas há coisas que me dominam. E no mundo há certos desejos que predominam sobre os seres humanos. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai, a Deus, o Pai, que é a fonte. Versículo 16 de 1 João 2: nada que é deste mundo vem do Pai. Nada, vou repetir, que vem deste mundo vem do Pai. A fonte que ele está dizendo vem de Deus. Aquilo que vem gerar prazeres, que vem gerar alívio, que vem gerar alguma recompensa baseada em conceitos mundâneos, não vem de Deus. Deus não tem parte com esses conceitos, onde vale tudo, que não importa como as coisas. Como eu adquiro o meu pão de cada dia, eu roubo mesmo, é minha profissão. Como eu estou cansado de ouvir isso, é a minha profissão. Então há uma opção pela forma de viver, e que não importa, o que importa é o prazer. O que eu posso produzir com isso? Eu roubo, mato, e disso me dá alegria, me dá o celular, me dá a casa que eu preciso, então não me importa se matei. O que me importa é o meu prazer. É frio, irmão. É muito frio, é muito difícil. Para nós que trabalhamos em certos lugares, é muito difícil ouvir certas coisas serem ditas, e você tem que olhar e dizer: o que fazer? Alguns disseram para mim assim uma vez: você acredita em mudanças na nossa vida? Eu acredito sim, a começar da sua mente. Se você mudar a sua mente e negar a sociedade alternativa que você começou, você consegue, porque a prisão não está aqui nessas grades, a prisão está na sua mente, e você vai ser sempre preso se a sua mente estiver presa no crime. Então é uma coisa para nós pensarmos. E aqui a Bíblia vem dizendo: nada que vem de conceitos humanos para tentar levar-nos a ter uma vida saudável, espiritual, de prazer, de alívio, porque a alma precisa realmente de alívio, de prazer que venha do Espírito, que produza sensações espirituais e não carnais, que traga alívio espirituais e não carnais. Ela precisa de alívio e de recompensas que venham produzir bênção na vida dela e não maldição. E no geral, os benefícios só trazem dor na vida do ser humano. A maioria, porque consta através de dores para eles. Então vamos falar o que ele diz aqui. Não vem de Deus. Muitas ideias mundâneas não vêm de Deus. Quer dizer, muitas não, quase todas elas. Então ele diz: os maus desejos da natureza humana, ou concupiscência da carne, nada que é deste mundo vem do Pai. Aí ele continua: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Então ele fala concupiscências, em alguma versão, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho das coisas da vida, ou soberba da vida. Esse versículo vem dizendo sobre domínios, um conjunto ou desejos que dominam a humanidade, que operam constantemente sobre a natureza humana de uma forma mais predominante, vamos dizer assim. Há muitos desejos que levam o homem ao erro, ao engano, mas há predomínios. E essas características que nos trouxe a revelação de João é fantástica sobre os desejos. E ele fala do primeiro domínio. Qual é que ele fala? Os maus desejos da natureza humana, que é os desejos, o domínio do prazer, o desejo indiscriminado ou indiferença pela satisfação própria, e não importa a forma ou regra ou limite. Em outras palavras, não me importa o que eu preciso para ter esse prazer, não me importa o que custe, não me importa a forma, o que importa é que eu tenha o prazer. Sem regras, não tem limites. Não é assim que Deus diz para você viver. É assim que o mundo diz para você viver. Esse é o domínio do prazer do mundo.
Então, de uma forma geral, se você se voltar para o mundo e perguntar que tipo de desejo que eu tenho, diz o primeiro desejo: experimente o prazer. A qualquer custo, de qualquer forma, você vai sentir-se outra pessoa. É a mesma coisa que eles falam com a droga, com a cocaína, com outras drogas. Você vai ver o paraíso, cara. E depois ele conhece o inferno. Porque é uma prisão. E há prazeres na nossa vida que nos entregamos e só vem paulada depois. Porque todo pecado traz consigo consequência. O salário do pecado é morte, é destruição. Quando fala morte, é destruição. São coisas que acontecem que de vez me ajudar, me prejudicam. Então ele fala que o primeiro domínio, ele fala em 1 João 2,16, é o do prazer, que está operando no mundo. E o segundo domínio que ele fala sobre a vontade de ter o que agrada aos olhos. O que ele está falando? O domínio da cobiça. Desejos de possuir tudo que julgamos ser agradável, e não necessário, mas agradável. Isto a qualquer preço. Não importa o que eu preciso, se aquilo vai ser necessário ou não. Simplesmente eu quero possuir. Hoje se compra as coisas não é para suprir apenas a necessidade. Muita gente compra as coisas só para mostrar para os outros o que tem. E parece que isso virou uma praga na humanidade. Porque não se tem nada a não ser para tentar mostrar para o outro quanto ele tem, ou que ele tem é mais bonito. E isso é fruto de um domínio chamado cobiça. O que ele chamou aqui de vontade dos olhos, ou concupiscência dos olhos. E por último ele disse sobre um domínio, que é o domínio da soberba. A soberba que ele chamou aqui, ele disse é tudo, ele disse é o orgulho pelas coisas da vida. Então a soberba é outro domínio que tem operado no mundo. Eu acho que eu não preciso muito falar, porque você deve ter visto bastante a soberba operar no meio da vida das pessoas, no trabalho, na política, no governo, em todos os lugares. As pessoas só basta dar um pouco de poder a ela e ela já começa a mostrar quem é. É isso que a gente fala. Começa a mostrar a soberba, começa a mostrar o orgulho, começa a mostrar o seu individualismo. Só é melhorar um pouquinho de vida. Esse irmão era tão humilde, tinha tanta compaixão das pessoas, e de repente começou a ficar rico, se tornou um avarento miserável. As pessoas perdem até o seu valor. Às vezes se colocam em uma posição de Deus, se colocam como Satanás se colocou, e a soberba é inimigo de Deus. Deus diz que abate os orgulhosos e exalta os humildes. O Senhor ama os humildes e os que vivem em simplicidade de coração. Então, preste bem atenção. O mundo está sob domínio da soberba. As pessoas querem cada vez mais viver uma vida independente, demonstrando poder. O desejo dessas pessoas no mundo é o desejo de ser reconhecido, de demonstrar o seu poder de forma autossuficiente, sem se importar com formas, regras ou limites. Então, repete comigo: domínios do desejo. Eu tenho que tomar cuidado com o mundo. Existem domínios neste mundo: domínio do prazer, domínio da cobiça e domínio da soberba. Então preste bem atenção. A quem o seu desejo internamente está se alinhando? Com este mundo ou com os princípios de Deus? O seu prazer está naquilo que Deus pensa? O seu prazer está naquilo que Deus espera que você faça? Tudo que é puro, tudo que é certo, tudo que é honesto, que está em Filipenses 4. O que o seu desejo está produzindo? A quem você está alinhando? A Deus ou ao mundo? Preste bem atenção, porque se o seu desejo estiver aliando o mundo e você está gostando dessa ideia, você vai ser dominado por ele. E você vai começar a ser escravo do prazer, ou ser escravo da cobiça, ou ser escravo da soberba. Tem pessoas que se matam quando ficam pobres, porque eram ricos e soberbos. E quando se vê perdendo as suas riquezas por causa da soberba, ele diz: eu não vou passar esta vergonha.
de ter que olhar para as pessoas pobres e viver no meio delas, ou de ter que olhar para aquela pessoa e pedir a ajuda dela. Eu prefiro morrer. A autossuficiência, o egoísmo, o desejo de viver a vida da forma que ele quer, leva ele a essa independência de não querer depender de pessoas e principalmente não depender de Deus. Então cuidado com a soberba, cuidado com a cobiça, cuidado com os prazeres do mundo, porque geram domínios. E quando se fala em domínios, é que você passa a ter poucas forças para reagir. A gente fala às vezes dependências emocionais, porque quando estamos presos, o nosso desejo a algo, começa a haver uma dependência das suas emoções, porque parece que as suas emoções giram em torno daquele desejo. Então preste bem atenção. Só há uma arma poderosa que pode destruir essas ações. E essas armas poderosas, primeiro é conhecimento da palavra de Deus. E segundo é conhecimento da graça de Cristo, do favor que Deus te deu, da aceitação através de Cristo. Não há outra forma senão reconhecer a Cristo na sua vida. E terceiro e fundamental para a tua libertação é a presença do Espírito Santo. É ouvir Ele falar e se dobrar diante dEle. Mas se for soberbo, não vai se dobrar. Então o domínio da soberba não vai te deixar se dobrar. Mas o Espírito veio para convencer o homem do pecado e do juízo. Então há uma batalha espiritual que te aguarda. E o prazer que está no mundo, e a cobiça que opera no mundo, e a soberba que opera no mundo, não são questões físicas apenas. São questões que começam a operar na mente das pessoas. Eles transferem através de informação. Já começa através da visão. Você vê já na televisão, comprem, vocês precisam. Hoje o seu carro é carro velho. No ano passado o seu carro era uma bênção. Minha Brasília amarela era uma bênção. Era sinal de que eu podia posses. Hoje a pessoa anda de Brasília amarela, as pessoas, que legal, parece um museu aqui, é uma relíquia. As coisas vão evoluir porque o mundo começa a florescer. Tomem, cobissem, porque por trás há uma ideia. E essa ideia lançada sobre o mundo é para que você, com a porta aberta do pensamento, abrace. Para que ele continue gerando em você algum desejo, até que você se torne dominado por desejos. E te prende na cobiça. Porque eu quero um carro melhor e não para nunca mais. Porque não quero mais um carro, quero 10 carros. E assim vai a vida do cara só se dedicando à cobiça. Dominado pelo desejo da cobiça e satisfazer. Dominado pelo prazer. As pessoas na vida sexual principalmente se lançam e o que importa é ser feliz, né? Mas as consequências vêm. Desde coisas que você não esperasse que acontecesse, até coisas que você não esperava que acontecem, como doenças, como coisas terríveis na sua vida. Então o prazer em fazer, em beber, em drogas e etc. está aí, o mundo oferece. E você vai ser dominado se o seu desejo, a sua alma começar a se aliar a esses domínios que o mundo oferece. Através da imagem, através do ouvir, através da internet, através de WhatsApp. Então, eu não estou dizendo que você não... Paulo disse, eu não peço para que vocês fujam do mundo, não sejam extraterrestres, em outras palavras. Vocês não são extraterrestres, entendam. Vocês são do mundo, são pessoas humanas que vivem no mundo. Mas vocês não pertencem a Ele. Vocês pertencem a Cristo. Então a mente de vocês tem que ter uma mente renovada, que pensa como Cristo pensaria sobre as coisas que você tem que fazer. Então não é ficar rico a qualquer custo. Não importa como. Corrupto, ou humilhando as pessoas, ou roubando as pessoas. Não, se tiver que melhorar, prosperar, vou prosperar honestamente. Está lá Filipenses 4. O que é honesto, o que é digno, o que é excelente, o que é nobre. É essas ideias que eu vou abraçar.
Então isso só pode vir da palavra de Deus e do Espírito de Deus operando em você. Mas não deixe o domínio de Satanás, porque ele está aí lançando o domínio de Satanás. Ele usa o mundo, mas você está no mundo, Paulo diz. Você não é deste mundo, você está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo, pertence a Deus. Cristo Jesus pagou um preço na cruz por você, e o preço que ele pagou foi muito alto. E se ele pagou um preço, então você não é seu. Ele comprou você, ele deu para Deus a sua vida, a sua alma pertence a Deus, mas ele te deu uma liberdade de administrar ela por enquanto está nessa carne, nessa casca, cobertura que você tem sobre a alma. Ele te deu permissão, cuide dela, cuide do seu corpo até viver na terra. Depois, quando você partir, o que é meu tem que vir para mim. Então conserve a sua alma na minha presença, conserve a sua vida na minha presença, porque o que é meu eu quero nos finais dos tempos, quando você partir. Amém. Preste bem atenção. Então a batalha espiritual é muito mais ampla do que você imagina. Começa sempre no que é espiritual. E o mundo não vem diretamente em você, ele começa nas portas da sua alma, nos seus pensamentos, tentando mandar informações, ideias que possam conduzir você a algum tipo de domínio, ou do prazer, ou da cobiça, ou da soberba. Ele vai mandando informações. A televisão está aí para isso, a internet está aí para isso, trazer bênção, mas trazer muita também maldições, malignidades para influenciar você, o seu desejo, porque é através do desejo que começam as suas ações. Então ele disse sobre isso, Paulo. Eu gostaria de falar, as portas eu já falei, as portas abertas. Então repete comigo: a primeira porta da minha alma, é o meu pensamento, a segunda porta da minha alma, é os meus sentimentos ou emoções, a terceira porta da minha alma é o meu desejo, é a decisão que eu tenho que tomar quando eu começo a desejar algo. Então tome cuidado, irmão, com as portas da sua alma. Eu vou falar de um exemplo para você entender. Abre em 2 Samuel, mais 10 minutos só, irmão, considerando o desconto do banheiro. 2 Samuel 11:1. Vamos ler rapidamente. Rapidamente não posso falar essa palavra. Na primavera do ano seguinte, 2 Samuel 11:1. Na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe ao exército israelita para destruir os amonitas acerca da cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então Israel estava em guerra, mas o rei falou: vou descansar, vocês vão guerrear dessa vez. E ali estava Davi. Uma tarde ele não conseguiu dormir, a Bíblia está dizendo, versículo 2, mas não conseguiu dormir. Então ele levantou e foi para o terraço do palácio real. E começou a prestar atenção e avistou, ou ele viu, uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então o versículo 3 diz: então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. E disseram-lhe: ela se chama Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. Aleluia, glória a Deus. Então vamos analisar a primeira porta aberta de Davi apenas. A primeira porta aberta de Davi, da sua alma, pelo jeito, foi o terraço, né? Foi o terraço? Ele foi por terraço, maldito terraço. Se não tivesse ido. Maldita a banheira daquela mulher, que ela colocou lá, outro lá. Ah, foi a banheira, foi o terraço. Não foi. O que está dizendo que a primeira porta, ela custou caro essa historinha.
Custou caro essa história para Davi, porque aquele tempo ele não tinha as armas que nós temos hoje. A graça ele não tinha. Ele tinha até o Espírito de Deus, a unção ao seu favor. Falava com ele através dos profetas e através dele. Deus falava muito com Davi, mas ele não tinha a graça de Cristo, ele tinha a lei. Então quem conhecia Deus tinha que tomar muito cuidado, hein, com as portas da sua alma. E Davi estava lá, abriu a porta e foi para o terraço. Bendito ou maldito terraço, não sei que era a melhor visão de Israel. Mas quando ele olhou, ele viu uma visão melhor que todo Israel, porque é o prazer, né? Uma coisa que desperta, não importa. Mas ele viu, a Bíblia diz, uma mulher bonita de aparência e que ali se banhava. Então aquela ideia despertou algo, um interesse, uma emoção. Então a Bíblia diz que a porta que ele abriu foi da alma dele, não foi o terraço, foi o que ele viu. Como nós falamos, portas da alma, primeiro é os pensamentos. Então começa pelo que eu ouço e pelo que eu vejo. Então a televisão, realmente quando meu avô falava, este é o chifre, é a besta com 2 chifres. As pessoas do interior, do Nordeste, que é crente, tinham até medo da televisão. Essa é a besta, não pode ver não. Até 2 chifres ela tem. Hoje é tudo a cabo. O diabo falou, vamos mudar isso aí, tira o chifre e põe só o cabo. Só o rabo. Deixa o rabo para mudar essa ideia. Porque daí ninguém vai aceitar a televisão. Então deixa só o rabo, como o irmão falou, deixa só o cabo lá preso. Porque a ideia foi meio assustadora. Porque você vê e você ouvir era uma coisa impossível. Como eu acho que algumas pessoas olhavam, né, até do lado de trás da televisão, tem alguém aí, será falando? Não é possível. Pessoa lá de longe, lá do exterior, lá da Bahia, lá falando comigo aqui. Então o avanço tecnológico é uma benção, mas perceba o poder que ela tem para entrar nas portas do seu pensamento. As informações vêm pelo ouvir, e ela carrega consigo o principal gatilho para despertar uma ideia, um pensamento certo ou errado, que é o ver e o ouvir. Não, toma cuidado. Tem gente que fala assim, eu morro de medo de repreender o demônio. Uma vez eu estava com a minha esposa numa célula, e cheio de crente, né? Cheio de crente. E pessoas dispostas, não, viemos para a célula aprender coisas de Deus. Mas tinha um bêbado lá que dava trabalho para a família, sabe? E a gente conversando, né? Disse, é perturbação, é luta nessa casa, pastor. Mas irmão, mas Deus vai libertar ele. Quem sabe um dia Deus traz ele para participar aqui nós orando. Só sei que quando a gente começou a orar, não é que o cara chegou mesmo. E quando ele chegou endemoniado. E sentou. Ele falando, né, meio bêbado, não é que eu bebo endemoniado, mas estava endemoniado. E ele sentou e começamos a falar e tal, e falando. Daqui a pouco, não sei se eu disse, vamos orar, não sei. Só sei que o homem levantou, irmão, e deu um berro, mais um grito de endemoniamento. Eu acho que o poder, quando falamos, vamos orar, acho que os anjos se levantou, já pegou a espada assim, ele já era, vou ter que sair daqui. Então ele gritou de um jeito, que eu vi crente correndo para tudo que é lado, irmão. Mas saiu todo mundo, tinha uns 15, irmão, você não acredita? Quem ficou? Eu e a Rita, olha o tamanho dela para segurar o cara. Cadê os irmãos? Correu tudo. Porque foi meio tipo televisão, sabe? Tipo aquele filme de poltergeist, sei lá, que os caras gritam. Aí a pessoa saiu tudo correndo. Eu falei, os crentes, cadê os crentes para ajudar? Chama o irmão aí para segurar. Eu tive que dar um mata-leão para ir estar segurando. Olha, vem aqui, acabou. Você está bêbado e demoniado. Mas aqui você não vai ter lesão, já. Aqui você não vai ter lesão. E aí batalha, eu tive que um pouco paralisar os braços dele, porque ele estava alcoolizado. Mas o demônio começou a falar lá. E não, você vai sair, já. E você vai sair. Mas só para vocês entenderem, as pessoas reagiram, irmão.
Que ideia que tem eles de demônios criados dentro deles? Ouviram? Assistiram por assistiram coisa de terror. E acha que vai subir as paredes e vai tacar objeto em você. E acha que Satanás faz tudo o que ele quer. Quando está na presença de Deus, se dobra em joelho, todo joelho se dobra em toda língua, confessa. Porque a presença do Espírito é a presença de Cristo em nós, e todo joelho se dobrará. E cai por terra, irmão. Já vi pessoas já vi um antes de endemoniamento, alguém avisar para sua boca endemoniado, sabe? Eu já estou te avisando. Está me avisando porque? Não, porque ele é muito bravo, sabe? Eu fui lá na Deus e Amor e levantou 7 brancos com braços só. Eu falei, oh meu Deus do céu, que bravo ele é. Deus ama pegar esses demônios bravos e mostrar o poder dele. Eu falei, não se preocupe, porque Deus está conosco. E aí, quando eu orei, eu comecei a orar, aquela mulher só correndo pro banheiro. Você não vai fugir, eu vou lá pro banheiro. Cheguei no banheiro, ela estava toda torta. E quando eu falei, em nome de Jesus, ele caiu no chão e parou. Eu falei, agora você sai da mente dela e do corpo dela. E ele saiu. Olha, cadê o bicho bravo? Que levantava braço com uma mão. Que levantava mãos. Está na ideia, irmão. No sofisma que Satanás impõe, as pessoas ficam assistindo um filme de terror e ficam achando que vida espiritual é fantasia, vida espiritual é televisão, é filme de terror. Não, vida espiritual é um conceito bíblico, vai se dobrar, e é o nome de Jesus, tem que sair todo o demônio e toda a força do inferno. E tem que sujeitar, e a Bíblia diz que é o nome de Jesus, e ponto final. Então não tem showzinho, não tem objeto voando, não tem isso não. É Deus que governa naquele momento que você invoca o nome de Jesus ali naquele lugar. E ele tem que obedecer. E aí se levantar contra o Senhor, contra um servo de Deus. Eu vi pessoas endemoniadas com unhas na minha cara, irmão. Eu estava aconselhando pessoas sentadas e a pessoa parada na minha frente endemoniada, com a unha tamanho de um gato, um monstro. E parar e olhar para mim e começar a ranger o dedo e eu falei, o cara não está bem, irmão. Eu falei, é mesmo, pelo jeito, eu não está mesmo. E quando eu olhei endemoniado, e as mãos em jarro, eu falei, meu Deus, ele queria meter a mão na minha cara, na unha dela. Eu disse, diabo em mim, você não toca. Sai da vida dela. É assim, irmão, que eu digo, porque as minhas ideias sobre expulsar demônio não está baseada em televisão, não está baseada em fantasias de filme de terror, está baseada na palavra de Deus, onde tem que obedecer ao nome de Jesus e ponto final. E tem que sair porque Jesus disse, aonde vocês forem expulsar tem que sair, ponto final. E não tem conversa mole, não tem sofismas, falsas ideias. Dá para entender? São portas. Então o pensar e ouvir, recebe. E você fica alimentando ideias e depois afeta até a sua vida espiritual, até a sua forma de agir na sua fé. Então tome cuidado. Não sou eu que tenho que dizer o que você tem que assistir, o que você tem que ver. É você e Deus que tem que pedir ao Senhor, ou quando perceber que algo está alimentando uma má ideia, saia fora, diabo. Eu te rejeito o pensamento, eu não quero produzir desejos que vão criar domínios com o mundo. E o que é que domina o mundo? Prazer. Repete comigo, prazer. Cobiça e soberba. Eu não quero participar dessa coisa. Então começa a bloquear para que não gere sentimentos e sentimentos desejos, e os seus desejos começam a ficar presos, como o mundo está preso no maligno, como diz João. Preste bem atenção. Dá para entender a batalha que estamos, irmão? É muito mais do que você imagina, do que macumba e evangélicos, macumba e cristãos. Isso é muito mais fácil do que você imagina. Vai além, está aqui dentro, vai estar bem posicionado para quando estiver diante de situações, para fazer aquilo que Deus espera de você, está no lugar que Deus espera que você esteja, você está guiado pelo Espírito Santo. Então veja só, voltando ao terraço, só para finalizar, a primeira parte, nós vamos falar de Davi, várias coisas para trazer, mas veja só essa parte, já começa a visão. Ele viu a mulher, e aí ele já teve uma boa ideia. Geralmente é assim,
viu a mulher e já teve uma boa ideia. E pelo jeito a boa ideia dele já foi um prazer sexual. Porque foi para isso que ele procurou. Mas vê que a ideia veio. Então nós temos muitas ideias. Nem sempre essa ideia é uma ideia boa para você comemorar. Para você dizer, está aceito o pensamento, tá? Então deve ser bom isso, As pessoas entram na bebida alcoólica e viram alcoólicos. Entram em drogas e viram dependentes. Mas sabe qual é o inferno? Posso libertar isso? É muito complicado, mas é muito fácil entrar. É só aceitar uma pequena ideia. Gostoso. Quando se mistura isso com aquilo, é uma sensação maravilhosa. Aí eu fico tão livre, tão comunicativo, me tira a solidão, me tira tudo. Só me dá dor de cabeça depois. Mas olha que maravilha. É maravilhoso, velho. Tudo que dá prazer na carne é maravilhoso. Mas pode ser que não seja uma boa ideia. E você pode colher consequências por causa disso. Então filtre a primeira porta que é os seus pensamentos. Comece a pensar mais. E Davi não pensou nisso. Que essa ideia está vindo? Eu tenho a minha mulher, uma mulher. Cara, tinha um monte de mulher, porque naquele tempo era lei, não era coisa de ideia de Deus não, ter várias mulheres não. Mas ele teve uma ideia, de ter várias mulheres para procriar, para encher Israel, para ter um reinado, ter uma geração de rei, não sei lá qual foi a visão, mas ele foi autorizado. Mas isso não foi uma ideia boa também não. Teve muitos problemas por causa disso. Mas ele teve uma ideia ali, e ele parar para pensar. Essa mulher é mais uma mulher do meu amigo, mulher do meu colega, eu vou desejar a mulher do meu colega. O guerreiro era a pessoa, braço direito dele, o Urias. Ele olhar para a mulher e não sabia direito que era um colega inicialmente, Porque o diabo nunca vai revelar mesmo que é. Mas ele vai dar uma boa ideia para você começar a aceitar. Então, cuidado com a ideia que você vai aceitar. Quando não aceitar, cuidado, preste atenção. Tente discernir bem, pergunte bastante sobre que ideia é essa. Será que agrada a Deus? Será que é digno? Vai lá para Filipenses 4. Será que é digno? Será que é verdadeiro? Será que é honesto? Será que é nobre? Será que agrada a Deus? Traz louvor a Deus? Não, então estou fora. A ideia sai. Não, ele pega e diz. Qual foi a pergunta dele? Que nós lemos aí, que alguém está lembrando alguma coisa agora? Essas horas. O que ele disse? Ele perguntou logo em seguida. Se fosse uma ideia ruim, a mulher, nem sei que é aquela mulher, deixa para lá isso. Não, ele já fez uma pergunta em seguida. Qual foi? Quem é aquela mulher? Perguntou para o servo dele. Quem é aquela mulher? Quer dizer, quando ele falou isso, interessado naquilo, quem? É porque ele se interessou. E quando ele se interessou, confirmou as emoções dele. Eu acho que vai ser uma boa ideia. Dá para entender? Então o pensamento, ele aceita a ideia, mas as emoções confirmam que a ideia é boa para gerar desejo. Amém? Então veja o canal que entrou, a porta da alma que entrou, e Davi foi, os pensamentos foi pelo ver. Começou pelo ver. Então tome cuidado, o ver tem poder de influência sobre ideias e que podem levar você a emoções, a sentimentos que podem ser bons e podem ser ruins. Por isso a gente tem que filtrar na palavra de Deus. É a nossa referência. Agrada a Deus. É muito simples. Se não conhece a palavra de Deus como deveria, pergunte. Isso agrada a Deus? Isso é bom para mim, para as pessoas que saírem à volta? Isso vai trazer a prática do bem? Não? Então fala. Rejeite o pensamento antes que ele se torne algo que as emoções digam, confirme, isso é bom, para que você não seja enganado pelo seu coração. Amém? Então vamos começar a falar desses domínios, domínio do prazer, domínio da cobiça e domínio da soberba. É só para a gente estar finalizando essas batalhas espirituais. Aí você vai estar pronto para poder falar uma palavra posicionado verdadeiramente de um crente, porque a gente fala muito isso. Tem crente pregando por aí, que não vale nada. Crente que fala as coisas de Deus
e só fala da boca para fora, como o Senhor fala. Eles rasgam as suas vestes, eles rasgam, mas eu queria que eles estivessem rasgando os seus corações. Falam com a boca, mas no coração não me louvam, não me adoram, adoram nas suas bocas, porque vivem o que? Uma vida completamente contrária ao que Deus espera dele. Fazem tudo o contrário do que Deus espera dele, mas estão numa igreja, às vezes, num palácio, eu digo, às vezes num grande palácio de igreja, e fazendo seus shows, suas coisas, e as pessoas se impressionam, mas a vida dele está completamente destruída por Satanás. Por isso que alguns ficam pensando, mas esse pastor, essa pastora acabou dessa forma, dominada pelo prazer, dominada pela cobiça, dominada pela soberba, afastou-se de Deus um dia. Aí você vai descobrir que quando ele estava em algum altar, não havia um coração realmente puro e sincero diante de Deus. Ele não levou a sério a batalha que estava dentro e ficou só mostrando para as pessoas batalha pelo lado de fora. Expulsar demônio no nome de Jesus. Faz isso. Orar para o milagre. Uma vez uma pessoa me procurou dizendo, será que é os meus pecados pelo que eu faço que me impede de prosperar? Será que é maldição porque eu peco dessa forma? É por isso que eu não consigo vida financeira prosperar. Eu disse, não, Jesus te ama. Seria injusto ele dizer que você crê em Jesus e você tem fé, e dizer que o seu pecado é o problema de você não alcançar. Então ele não responde à fé que você tem, ele responde à sua fé. E isso, a questão de pecado não é uma questão de que você precisa de resposta de Deus, porque a fé pode trazer respostas, ressuscitar Lázaro, mas a sua salvação é coisas que com o pecado não vai conseguir resolver. Você vai ter que tirar o pecado da sua vida. Mas nós somos pecadores de outras formas, como eu posso pecar de outra forma, mas Deus me ouve e me responde pela minha fé. Mas a minha salvação não depende das coisas que eu conquisto em Deus, depende daquilo que eu produzo como homem de Deus. A minha vida produz de dentro para fora. Não é porque eu orei, Deus me deu um negócio, aí eu comprei, eu fiz isso aí, irmão. É a fé que opera. E é muito fácil mostrar uma aparência, mas viver mesmo de verdade é o que Deus espera de você, é aqui dentro. Então não vá para a batalha espiritual contra o mundo para evangelizar pessoas, para trazer pessoas a essa igreja de qualquer jeito. Seja verdadeiro e você vai ser um verdadeiro cristão se dentro de você está pronto para a batalha, a começar de dentro. A minha mente está firme no Senhor, o meu coração está firme no Senhor, os meus desejos, a minha vida está firme no Senhor. Então você vai falar de Jesus para as pessoas com autoridade e verdade. E a Deus vai mover poderosamente. E as pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida. Amém? Amém. Perdi até a voz. Mas glória a Deus. Vamos ficar de pé então para a gente orar. Glória a Deus. Você está sendo preparado. E os remanescentes serão aqueles, os últimos. Uma bagunça que vocês nem imaginam que está se movimentando. E muitos ficam confundidos dentro das igrejas. Mas aqueles que estiverem guiados pelo Espírito da verdade não serão confundidos e não serão enganados por sinais nenhum. Porque eles não vivem de aparência, mas vivem em vida, como disse nosso apóstolo Paulo, em demonstração de vida e de poder de Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, Pai. Que nós possamos estar prontos para zelar pelos nossos pensamentos, a começar do que vimos e ouvimos, do que estamos vendo e ouvindo, Pai. Nos ajude, Senhor, esta semana a estar atento com essas coisas e começarmos a separar o joio do trigo e aquilo que não tem importância, começar a desprezar, começar a pôr para fora, para longe dos nossos pensamentos. Que a nossa caixinha, Pai,
do bem esteja cheio em nossa memória. E que a caixinha do mal fique cada vez menos e menos, né? Pai, ensina-nos a olhar para essas coisas com seriedade, porque o mundo está sendo bombardeado por Satanás, porque ele está preparando, Deus, ele está já se preparando, ele vem, Pai, da forma que ele quer, e ele vai tentar reinar de alguma forma, e ele vai influenciar nações e igrejas e pessoas para tentar o seu domínio sobre a terra. Pai, ajuda a tua igreja, nós somos a tua igreja, ajuda-nos a andar em espírito, ajuda-nos, fala conosco, tira aquele sentimento que é errado e põe em nós um desejo certo, um pensamento certo a respeito dessas coisas, para que possamos pedir perdão, perdoar e poder seguir adiante como soldados prontos para um combate, Pai. Nos ajude, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Enche-nos de paz, alegria do Espírito Santo. Enche-nos da tua palavra, enche-nos de fé, de coragem, enche-nos de esperança, enche-nos de misericórdia, de compaixão, enche-nos, Senhor, que essas coisas ocupem o lugar em nós, em nossa mente, em nosso coração, em nossos sentimentos de coração, os desejos estejam prontos para produzir aquilo que te agrada, Pai, aquilo que promove louvores ao Deus Altíssimo. Nos ajude, Pai, que a cada um receba a porção desta palavra que for necessária, e possam comer, ó Deus, e possam mastigar, e teu Espírito fale com eles da tua forma, o que queres, e o ensinem, Pai, para que não fiquem para trás, mas estejam prontos, com o Espírito pronto para a batalha, para vencer, para conquistar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por esta palavra, em nome de Jesus, por esta palavra, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Dá a salva de palmas.